repensar profundamente essas atitudes. Que a maioria das pessoas acha que é assim, tem que pesquisar cada vez mais, tem que produzir mais tecnologia, tem que continuar trocando celular todos os meses, entendeu? Enfim, esse tipo de comportamento não cabe na ética. Então, hoje o homem possui um grande poder sobre o destino, e isso nos remete para além dos conceitos de toda a ética anterior. Então, hoje o homem possui grande poder sobre seu destino, e isso nos remete para além dos conceitos de toda a ética anterior. Antes, o homem não tinha essa capacidade, a sua ação não tinha esse alcance. Então, na época de Aristóteles, na época do Kant, não tinha energia nuclear, não tinha essa quantidade de nitrogenório, não tinha extinção das espécies. Eles não podiam pensar uma realidade que eles não viviam. Isso é a tarefa nossa. Né? O que não quer dizer que se deva esquecer a tradição da história da filosofia em relação à ética, muito pelo contrário. Jonas diz, como esse assunto não está esgotado, nós não chegamos a uma conclusão definitiva, nós temos que consultar tudo que foi pensado sobre isso. Olhar o silozoísta, olhar o criacionismo, olhar o dualismo e fazer reflexões críticas. Nenhum pensamento do passado pode ser rejeitado. Todos devem ser levados em consideração. Então, a tecnologia transformou exercícios hipotéticos do passado em projetos realizáveis. Temos um poder de fazer excessivo em relação ao poder de prever, de dar valor e de julgar. Sem a sabedoria necessária frente ao desconhecimento das consequências, a prudência, defende Jonas, a prudência de uma contenção responsável pode ser a melhor alternativa. A ética da responsabilidade, então, começa pelo reconhecimento das consequências de nossos atos no futuro do qual nós não participaremos. Essa também é uma outra diferença das éticas antigas para a ética do futuro. A ética do futuro, as éticas antigas, elas são contemporâneas, regem as relações a nível intersubjetivo, ou seja, envolvendo só os seres humanos. Né? A ética do futuro não, ela leva em consideração o futuro, leva em consideração todos os seres, especialmente os seres vivos, mas todos os seres, porque leva em consideração a biosfera, que é o meio fora do qual não há existência viva. Né? Então, a ética da responsabilidade começa pelo reconhecimento das consequências de nossos atos no futuro do qual não participaremos. Aí vale a pena repetir a sua máxima, né? Age de tal maneira que a sua ação não comprometa a existência humana autêntica no futuro. Então, na busca pelos fundamentos dessa nova ética que a era tecnológica exige, Jonas quer identificar os princípios dessa moral e considerar suas relações com a política. A relação entre ética e política, sempre fundamental, se torna ainda mais agora devido ao maior alcance da ação do homem, tanto em relação ao espaço quanto em relação ao tempo. Uma ação hoje é cosmopolita e pode durar séculos. Né? Uma usina nuclear que tem um acidente, esse fato vai ter repercussões durante muitas gerações. Então, o conhecimento e a ação de poucos homens, os políticos, sobre algo distante pode influenciar a vida de muitos homens futuros. Para Jonas, o saber científico relacionado ao futuro do homem e do mundo deve ser avaliado pela filosofia, aquela história da futurologia que eu falei no início. É necessário, então, que esse saber do homem diagnostique os efeitos certos, prováveis e possíveis do comportamento humano atual para que se estabeleçam hipóteses sobre o que devemos esperar e, a partir disso, a gente escolheu o que nós devemos incentivar e o que nós devemos evitar. Segundo Jonas, na busca do bem, a ética tendeu sempre a valorizar mais o nosso desejo, como se pode observar no pressuposto socrático de que o que mais se deseja deve ser o melhor. Ou mesmo no Eros de Platão, ou mesmo no Apetite agostiniano. Jonas defende para investigar o que realmente valorizamos. A ética deve consultar, antes de tudo, o nosso medo, e não o nosso desejo. É daquilo que temos medo, né, que a gente vai poder inferir os grandes valores. Né? Jonas observa que reconhecer o mal é mais fácil que reconhecer o bem. O mal é imediato e impõe a sua presença. O bem pode passar despercebido por muito tempo e só nos damos conta dele quando não mais o temos. Em geral, reconhecemos valores quando eles estão ausentes. E talvez não valorizássemos a vida, a verdade, a liberdade
se não houvesse a morte, a mentira e a privação da liberdade. Então, como valores fundamentais da ética do futuro, destacam-se a primazia do ser, a importância dos fins e o sentimento de responsabilidade, que estão presentes na ideia do homem. O dever para a coexistência da humanidade futura não depende de termos nossos descendentes participando dela, mas é um dever em relação ao seu modo de ser, ao modo de ser do homem do futuro e à sua condição. Esse dever pressupõe uma reflexão do modo de ser da futura humanidade, bem como a garantia de sua existência. A ação descuidada ou imprudente nesse momento compromete a integridade do mundo e da autenticidade do ser humano que se quer preservar. Hoje, a poderosa ação humana é capaz de deformar o próprio ser humano e de ameaçar as condições de sua existência. Os perigos que ameaçam o futuro são quase sempre os mesmos que nos ameaçam hoje, só que em maior escala. É preciso evitá-los no presente. Em decorrência do direito daqueles que virão e os quais antecipamos a existência, e porque somos agentes causais, há um dever pelo qual assumimos com eles a responsabilidade por nossos atos que têm consequências a longo alcance. A ética do futuro se interessa pelo dever ser da humanidade, e isso transcende presente, passado e futuro. O que se quer é evitar que nossa ação hoje venha impedir os homens do futuro desse dever ser. Zelar pela existência da humanidade é o dever básico do homem para com o futuro. Isso é o que defende Jonas. Então, graças ao imperativo de que a humanidade deve existir, nos tornamos responsáveis pela ideia do ser humano cuja presença se exige. Essa ideia do ser humano não garante a existência do homem, mas contém as razões pelas quais o ser humano deve existir e também exprime o que o ser humano deve ser. Assim, o princípio primordial da ética do futuro, a ideia de ser humano, se encontra na metafísica, se encontra no ser. Isso contraria muitos dogmas do nosso tempo, como aquele que diz que não existe verdade metafísica. Como eu falei para vocês, Jonas não tem medo da metafísica, ele busca uma função metafísica para a sua ética. Ele acha sempre vantajosa essa investigação ontológica. Então ele contraria esse dogma do nosso tempo de que não existe verdade metafísica e o de que não se pode deduzir um dever do ser, que é um ponto também que é muito criticado em nós. Mas a separação do ser e do dever, diz ele, já reflete em si uma metafísica. E em toda a ética se encontra uma metafísica oculta. O que há de peculiar na ética do futuro é o fato de a metafísica, nela presente, fica evidente, né? A ideia do ser humano, a autenticidade do ser humano. Esse termo autenticidade a gente pode compreender também como essência, mas os pesquisadores do grupo Jonas reviram, a gente procura usar o termo autenticidade para afastar da ideia da essência fixa dos antigos gregos, né? Então, a autenticidade do homem, é isso que se quer preservar. Então, para Jonas, a obrigação de prestar conta dos fundamentos ontológicos é sempre vantajosa. O princípio primordial da ética jonasiana esclarece, então, que os homens do futuro importam na medida em que mostra que o homem de hoje se mostra que o homem de hoje de sempre importa. Não é tarefa fácil criar uma metafísica válida, mas Jonas acha que temos a necessidade de fazer isso. Então, o filósofo secular não deve se restringir aos critérios da ciência positiva, mas precisa admitir a possibilidade de uma metafísica que o Jonas chama de racional. Em decorrência dessa necessidade, Jonas diz, abre aspas, a ética que possa ser eventualmente fundamentada a partir daqui não deveria estacionar no brutal antropocentrismo que caracteriza toda a ética tradicional, e particularmente a ética heleno-judaico-cristã do Ocidente. As possibilidades apocalípticas contidas na tecnologia moderna têm nos ensinado que o exclusivismo antropocêntrico poderia ser um preconceito e que, em todo caso, precisa ser reexaminado. Tá? Então, a ética do Jonas, ela não está centrada, não está centrada no homem. Né? Embora ela tenha como fundamento a ideia de homem, a ideia de homem para Jonas é esse sistema que se integra com o ambiente. Então, ela não é uma ética antropocêntrica, mas a gente poderia dizer uma ética ecocêntrica, como diz o professor Edgar, lá da USP. Então,
A primazia absoluta do ser sobre o nada, falando agora sobre esse primeiro valor, a primazia do ser. A primazia absoluta do ser sobre o nada deve ser reconhecida para que a escolha do não ser não seja possível. Porque alguém pode perguntar, mas por que, né, eu posso querer que não exista mais homens e aperta todas, detona todas as bombas atômicas do mundo, dá para destruir 5 planetas. Né? E Jonas então diz o seguinte, que para evitar, para não dar chance, né, de que essa escolha pelo não ser seja possível, é importante que se afirme a primazia do ser, ou seja, para o Jonas é sempre melhor ser do que não ser. Parece óbvio, mas isso em filosofia é importante ressaltar, e esse ponto é filosoficamente também criticado e questionado. Segundo os autores, eu acho mesmo. Eu acho assim, para mim fecha muito direitinho. Então, esse ponto é de extrema importância para a ética, pois somente com o reconhecimento da primazia do ser sobrevém o dever em favor do ser. A responsabilidade é esse afeto que nos dispõe a agir, que nos motiva a ação em prol do outro ser. Se eu não reivindicando a primazia, não atribuindo a primazia à existência, eu posso simplesmente achar que o ser está ali, o problema dele, eu não vou fazer nada em prol dele. Enfim, então é preciso afirmar a superioridade do ser sobre o não ser. Então, no confronto entre o ser e a morte, falando dos seres vivos, o ser se afirma fortemente, porque todo ser vivo, se ficar parado, ele morre. Se ele parar de fazer as trocas com ele morre. Então ele precisa o tempo todo estar se afirmando enquanto ser e realizando aquilo que ele pode realizar. A vida é essa tensão explícita entre o ser e o não ser.